Olá, tudo bem? Aqui é o professor Eduardo. Estamos aqui para mais uma aula, então, sobre o Evangelho de Marcos. Hoje, aula 25, capítulo 10, dos 13 ao 31, né? Nós temos uns dois temas não tão comuns, né? Falar sobre as crianças e sobre o jovem rico. Agora a coisa muda um pouco, parece que não está tão ordenado. Alguns textos de Marcos que nós lemos até estava mais organizado, mais ordenado, alguns tinham alguma sequência lógica. Agora parece que está mais solto os temas, né? Vai chegando mais perto do fim, ele não segue tão rigorosamente essa ideia de continuidade nos textos. Então a gente vai ver isso já nos textos de hoje, mas são dois textos assim com conteúdo muito profundo, novamente um conteúdo direcionado aos discípulos, aquilo que eu sempre falo, né? Uma das pegadas desse evangelho dissidente, né, de Marcos, era justamente essa preparatória dos discípulos, para que os discípulos então pudessem seguir o mestre, né? E o evangelho de Marcos ele é isso, é meio que um discipulado, né, para esses cristãos que estão aí seguindo a fé. Então vamos lá, vamos dar sequência então. Deixa eu baixar aqui, aumento para o texto para vocês. Aí, legal. Então, na última aula, nós estávamos falando sobre o divórcio. E aqui eu quero já te mostrar para você ver como, às vezes, a conexão dos textos ela é meio rígida, né? É quase como se fosse uma inclusão sem conexão nenhuma. Então, lá no finalzinho do capítulo 9, deixa eu voltar um aqui para vocês verem. Então, o capítulo 8 e o capítulo 9 até que tem várias conexões, né? Transfiguração no capítulo 9. Aqui no finalzinho, né? Quando ele fala aqui sobre o que te faz tropeçar, né? Aquela ideia de cortar a mão, termina falando do sal, que ele é insípido e restaurar sabor, vários conselhos para os discípulos no geral, tá? E quando ele entra, então, no capítulo 10, é como se não tivesse muita conexão. Jesus levantou, foi para o território na Judéia, e ali começou a ensinar e vieram experimentá-lo, né? Que é o tema aí do divórcio. Legal, Jesus tira de letra, né? Só que no fechamento, ele fecha no verso 12 abrupto. E começa, então, no verso 13, meio abrupto também. Então não tem essa mudança de local, não tem muita mudança de cenário, é uma coisa mais seca, né? Então ele coloca: então trouxeram-lhe algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Então veja, no anterior, eles estavam querendo pegar Jesus em algum erro, né? E nesse verso 13, agora já não tem mais aquele grupo querendo pegar Jesus, mas eles estão trazendo criança para que ele então ali o tocasse, e os discípulos os repreendiam. E como nós estamos falando, os discípulos são um dos temas importantes dentro do Evangelho de Marcos. Está sempre orientando o que está acontecendo. Então as pessoas trouxeram as crianças para Jesus e os discípulos começaram a repreender para não ficar trazendo criança para Jesus, né? Para não perder tempo com criança. Isso fazia parte, claro, da mentalidade da época, né? Que criança não tem valor. A gente fala assim, mentalidade da época, não é tão uma coisa tão antiga assim, né? A gente percebe que ainda hoje existe um pouco disso, né? Quantas pessoas se converteram naquela atividade missionária? 10 almas e 2 crianças, né? Então, como se criança não tivesse nem alma, né? Fosse alguma coisa extra. Então, isso daí é bem complicado a leitura que se faz para as crianças, né? Então, sempre foi um povo meio deixado, um grupo, né? Sempre deixado de lado, já desde a tradição judaica, né? De pouco valor, até no próprio texto bíblico, né? Quando ele vai colocar no último capítulo de Levíticos, o valor das pessoas, no caso da penhora, aí você vai ver que quanto os bebezinhos e as crianças é que tinham menor valor, né? Então sempre essa ideia do valor está vinculada à criança. Então era aquele que não deixavam chegar perto de Jesus, né? Então Jesus, porém, vendo isso, claro, né? Indignou-se e disse-lhes, né? Deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Então aí ele já traz aí um texto já muito bom, né? É uma crítica aos discípulos, primeiro de cara, que não estavam deixando vir os pequenos até ele. Uma mensagem subliminar quanto aos pequenos, né? Que os pequenos não são só as crianças, mas em outros textos dos evangelhos, os pequenos são os novos convertidos. Então pode ser que esse texto tenha duas dimensões linguísticas aí, quando fala dos pequeninos. Embora no contexto ele está mostrando que são as crianças mesmo. Tá?
Então não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Isso aqui é outra coisa muito legal, né? Que essa referência do reino de Deus é deles, né? Então não é que não tem nenhuma carga meritória, não tem nenhuma prática do sagrado, nada. Só única e simplesmente graça, né? E aí a ideia de que ele não tem que excluir ninguém, né? Então fica muito abrangente esse texto dentro da ideia da duas coisas. Uma, a lógica da seleção que os discípulos fazem aqui, daqueles que podem ou não chegar a Deus. E o rompimento com essa ideia de seleção, que é quando Jesus fala, deixe que venham a mim. Então não há essa seleção. O papel da igreja não é ser um funil, né? O papel do discipulado não é ser um funil para administrar quem vai a Deus e quem não vai a Deus, né? Mas é justamente esse papel de inclusão, né? Daqueles, inclusive dos pequenos, inclusive daqueles que a gente, o contexto e a sociedade às vezes entendem que não tem valor nenhum. Em verdade vos digo que quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele, né? E aí ainda mais, ainda dá um cutucão grande, né, nos discípulos ali. E que era isso, né? Como é isso, professor? Quem não receber como uma criança, o que ele quer dizer com isso? Como isso entra no texto, né? Que Jesus tem hora que a gente percebe uma genialidade na construção do texto, que é única, né? Essa questão de receber como uma criança, aí você tem N interpretações, desde a forma como recebe, desde a simplicidade como recebe, desde a sinceridade, e vai embora aí as interpretações possíveis. O texto não dá margem para a gente fechar que é uma dessas. O texto mostra a questão do valor. Desde o começo, eles não deixam vir, a criança tem um problema do valor. E aqui ele mostra que se você não receber como uma criança, e aí se a gente usar essa ideia do valor, né? Então é aquele que recebe como se fosse necessário, realidade última, né? Aquela pessoa que é considerada que não tem valor nenhum e que busca, então não busca para ter algo em troca, não busca para poder ser melhor que os outros, né? Busca com sinceridade. De maneira nenhuma entrará nele. Esse discurso do de maneira nenhuma entrará no reino, ele aparece algumas vezes mais no texto dos evangelhos. Ele possui interdiscursividade com outras passagens relativas aos judeus. Então, em alguns momentos, quando vai falar do reino, é falado aos judeus que quem não cumprisse determinada norma da visão de Jesus do reino de Deus, de maneira alguma entraria nele. É principalmente o evangelho de Mateus vai trazer essas referências ao de maneira nenhuma entrará nele. Então, o termo maneira, que é o modo, né? Ele indica, então quando você fala da criança, a diferença do pequeno, ele está falando de algum modo, né? Que essas crianças delas é o reino, né? Então, quem não for como elas não tem acesso a ele. Então, ele coloca o reino vinculado aos simples, né? Às crianças. Isso aqui confronta muito da ideia de reino. Aqui existia toda uma teologia, tem toda uma interdiscursividade aqui também, ó, sobre o termo reino de Deus, que no Antigo Testamento tem toda uma teologia sobre o reino de Deus. Os judeus esperavam esse reino, que era uma teologia messiânica, e quando ele viria, restauraria o reino, e todas as nações viriam, se prostrariam e serviriam a Israel, Israel seria exaltado entre os povos. Aí tem várias teologias no Antigo Testamento que vão ampliar o conceito do messianismo do reino. De tanto que eles queriam esse reino de Deus com toda a força, né? Porque era uma profecia de que eles estariam no topo do mundo, né? E aí Jesus vai e contesta isso, não, gente. Dos pequeninos é o reino de Deus. Então não era uma coisa que está vinculada aos grandes, não é uma coisa que está vinculada aos religiosos, não é uma coisa que está vinculada aos poderosos, mas aos pequeninos. E quem não receber o reino de Deus, então, como um pequenino, né? Como essa pessoa que entende que não é melhor que os outros, quem não recebeu o reino de Deus como pequenino, é justamente dentro desse contexto nosso, essa postura de eu sou pequeno, sou indigno, sou fraco, sou pecador, de maneira alguma entrará nele. Isso aí bate muito, né, com a teologia de Lutero durante o período da Reforma, essa compreensão de que não depende de nós, mas depende unicamente da graça de Deus. E aí fica claro dentro do texto essa ideia, quando ele fala que dos tais é o reino de Deus, né?
não como algo que a pessoa vai ganhar por algo que faz, mas sim por graça de Deus que é dada. Então, receber o reino como criança é receber o reino por graça de Deus, se a gente colocar dentro desse contexto. Então, tomando-as, seguindo aqui, né? Então, tomando-as nos braços, impondo-lhes as mãos, as abençoava. Tá? Então, bem tranquilo o texto. E pondo-se então Jesus a caminho, então agora sim o texto começa a andar e muda um pouco de contexto, né? Então aqui a gente mostra uma nova perícope, né? Pondo-se a caminho, então mudando aqui o contexto, correu um homem ao seu encontro e ajoelhando-se perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Esse texto é fantástico. Esse eu vou chamar você para. Você está assim meio aéreo, para um pouco agora, presta atenção, porque vale a pena. Como ele começa, o que ele fala, né? Bom mestre. A gente lendo, a leitura, ela é muito fraca para capturar o sentido. Quando a gente vê ele falando, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? De cara a gente já pensa que ele é uma pessoa que chegou sincero e que está querendo chegar ao reino de Deus. Mas isso é um problema dentro do contexto. Você vai ver que não é bem assim. Respondeu Jesus, e Jesus já entende de cara no texto que tem alguma coisa errada no discurso dele. Ele diz, mas por que você me chama de bom? O que eu te fiz aí para você vir aqui falar de bom? Ninguém é bom senão um só, que é Deus. Então Jesus parece que já desconfia desse discurso dele, né? Bom mestre, né? Que farei para herdar a vida eterna. Aqui, ó, até vou pegar para a gente dar uma olhada. Qual termo ele usou para bom? Será que ele usa ágatos, né? Deixa eu ver se ele dá algum destaque diferente no grego, porque às vezes ele pode estar usando algum outro termo que traga alguma luz diferente para a narrativa, né? Bom, deixa eu abrir aqui um texto no grego para a gente. Cadê 17? Então ele traz o ágatos mesmo, ele traz bom mesmo. Nada demais, didáscale ágatos, né? Bom mestre, né? O que eu posso fazer para herdar aí, ó? Fazer, isso é importante, né? Olha lá, o que, ele está perguntando aqui, ti, poiesso, que é o fazer, né? O que faço a fim de a vida eterna, tá vendo? A vida eterna, cleronomonesso, é cleronomesso, né? Cleronomesso. Essa ideia de clero, ela tem a ver com escolha, né? O nomo, ele tá sempre a ver com letra, ele faz uma construção, né? Que é para a noção do herdar, né? Herdar por ser escolhido para, escolhido legalmente para, por isso herança, né? Seria escolhido por causa do nome ali, clero, que é escolhido, nome, de nomos, que é lei. Seria então como ser escolhido legalmente para. Você vê que o português é fraco às vezes para transmitir o grego, né? Então, quando ele fala assim, mestre, verso 17, cadê? Deixa eu descer aqui. Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Aí é o problema. A gente pensa em herdar da perspectiva de algo que eu recebo, mas ele está falando da perspectiva de algo que eu conquisto. Então, se a gente pegar o grego lá bem certinho, e ali acho que já faz um diferenção aí na tradução, ó, volta aqui para ele para a gente pegar. Olha aqui, ó, o termo. O termo ele vai usar então, ó, clero, o que faço para ser escolhido legalmente, né? Entendeu? Para ser encontrado legalmente no reino de Deus, no reino, na vida eterna. Bom mestre, o que eu tenho que fazer para ser escolhido legalmente para a vida eterna? Seria essa uma tradução bem literal aí do termo. Vamos explorar ela, vamos ver se alguém aqui colocou alguma coisa diferente para a gente pensar. Se alguém explorou melhor esse cleronomesso. Deixa eu pegar aqui, nós estamos na Ara, né? Vamos ver a pastoral. Ó, a pastoral diz assim: ó, que faço para, ele trouxe o herdar mesmo, a vida eterna, ó, herdar. Vamos pegar a NVI ou a NTLH. Deixa eu ver qual delas eu acho aqui. Primeiro vai ser. Então, NTLH. Que ajoelhou-se na frente dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para conseguir? Então ele já não pegou herdar. Eu acho que conseguir ainda é melhor do que herdar.
Porque ele não está falando de uma coisa que ele vai receber independente do que ele faça. Ele está tipo falando assim, o que preciso fazer para conseguir, entendeu? O texto ele até fala sobre fazer. Então ele não está falando como receber a vida eterna, como entrar no reino, não. Ele está falando assim, Senhor, qual o esquema aí para a gente poder entrar na vida eterna no reino? Qual é o caminho? O que eu preciso fazer para conquistar o reino? Aí, ó, fica fácil de entender agora, né? Acho que aí conquistar ficava bem melhor, né? Conquistar legalmente, ele ainda está dizendo lá no texto, tá? Vamos pegar a NVI. Ó, NVI, quando Jesus ia saindo, tal, correu diante dele e perguntou que farei para herdar, né? Se eles vão todo mundo trabalhando no herdar. Eu tenho uma outra tradução da pastoral aqui, mais antiga. Também herdar. Tá vendo? O povo ficou tudo na herança. Só que o conceito de herdar não ficou legal a herança. Ele não cumpre bem o sentido do texto. Vou pegar uma tradução aqui elaborada, que é a Bíblia Viva. Essa é uma tradução por paráfrase. Vamos ver se ele conseguiu capturar o sentido. Também não, ó. Bom mestre, o que devo eu fazer para receber a vida eterna para? Nem de perto dá para traduzir receber a vida eterna, né? Você vê como a tradução é uma interpretação, né? E ela altera às vezes muito o sentido. Então ele não está falando de receber a vida eterna, ele está falando de conquistar a vida eterna. Quais obras eu tenho que fazer para ter direito à vida eterna? Entendeu? A pegada é essa. Deixa eu pegar aqui com vocês alguém que trabalhou uma exegese do grego, para ver se alguém analisa legal o nosso termo lá. Então aqui tá sair, seguir. Deixa eu ver, acho que eu voltei pro verso 1, né? Era um pouquinho. Não, 18, tava certo. Verso 17, Zoiaiona lá. Cleronomesso. Ele traduz direto por herdar no espanhol aqui, né? E vamos pegar a palavra para ver, ó. Ele usou uma palavra mesmo, ó, cleronomo, herdeiro, herdade, herdeiro, ele fica só no herdar. E ninguém está dando ênfase ao nomos, que é a raiz da palavra, que ela tem a ver com lei. E o clero, que é a primeira parte dela. Ó, o Swanson, cleronomeu, ele pegou o verbo inteiro. Entendeu? É isso que às vezes acontece. Aqui alguém pegou lá embaixo, ó. A Vini fez a separação. Deixa eu abrir aqui para vocês que eu já coloco aqui. Eu vejo que às vezes não abre o pop-up para vocês, mas aí eu abro os dicionários aqui, a gente consegue ver. Espera lá, Bíblia, Cleronomesso, aqui. Esse aqui, 28:16, vamos para dicionário. Cleronomeu, aí ele traz ali herdeiro, herdar, tá? Sim. Aí a gente pega aqui o tug fica também no cleronomeu, aqui, ó, o tug já melhora, ó. Possibilidades de interpretação do tug, ó. Herdar, receber, adquirir. Show, é isso aqui, ó. Essa é a melhor tradução para o tema. Mestre, bom mestre, o que eu preciso fazer para adquirir? Se você pensar que ele era um jovem rico, fica muito mais claro a interpretação adquirir. Bom mestre, o que eu faço para poder adquirir o reino? O direito de estar dentro do reino, dentro da vida eterna, né? Dar em herança, ter em parte e tal. Ele pegou aqui os tipos do tanque. O outro aqui que vai usar, adquirir também, outro do tanque, o Swanson. O Swanson ele fica receber e herdar, para você ver que também o rapaz não inventa receber, né? Às vezes na tradução você tem que escolher uma. E como é que é feita essa escolha? Então, dependendo do trabalho do tradutor, a escolha pode ser mais bem elaborada, menos elaborada. Eu usei a raiz da palavra com o nomai que está ali no meio, né? Aqui o Vini já vai fazer isso, né? O Vini ele vai separar, ó, cleronomeu em cleros, que é sorte, também pode ser escolha, tá? Por isso que eu sorte, mas também escolha. E o nemomai, ele usou aqui um outro verbo, que é o possuir, né? Possuir sorte. Eu não sei se é esse mesmo que é a raiz, nemomai. Para mim a raiz é de nomos, tá? Eu iria para outro lugar aí dentro do próprio termo do dicionário. Mas precisaria dar uma estudada melhor nas raízes aí, como é que ele usa o termo, tá? Eu fiz assim uma só na primeira leitura direta, mas ele realmente mostra uma construção aí no texto. Eu tenho outro dicionário aqui que às vezes também faz a construção. Aqui esse daqui também que é o Word Study. Cleronomos, vamos ver se ele separa as duas. Não, ele só traz já uma palavra só mesmo. Ele até separa, né? O clero
É que ó, ele usa aqui o escolher, que é o determinar, né? Tá, beleza. E o nomos, ele não pelo menos eu não consegui enxergar aqui na minha primeira olhada. Vocês vendo que o trabalho de tradução às vezes realmente envolve esse cuidado da gente olhar, procurar entender qual o conceito, como é que ele é usado. Eu tenho um outro de estudo de conceitos aqui, ó, que também ele não trabalha muito bem a divisão do verbo. E deixa eu ver, tem mais um? Legal, acho que é isso aí mesmo. Então, assim, eu fico com kleronomos, né, que é a ideia da escolhido pela lei, escolhido legalmente, né? E aí daria para entender uma como herança, mas eu acredito que herança aí você tem um sentido não tão correto para o texto. Na verdade, o jovem rico está dando um jeito de comprar o direito, né? Afinal de contas, ele já era rico. Bom mestre, o que farei para adquirir? Fica ótimo. Conseguir, aquela outra versão que nós lemos, né? Trouxe conquistar a vida eterna para mim. E o adquirir eu acho que fecha melhor aí dentro do texto, justamente por causa da questão financeira. Detalhe com o termo vida eterna. Pensando em interdiscursividade, isso aqui não é um negócio comum, não. Porque no Evangelho de Mateus e Marcos e Lucas, geralmente se usa o reino. O termo é o reino. Quem usa o conceito vida eterna é Paulo, quando está falando aos gentios. E ele é quem mais explora o conceito vida eterna. Os judeus estão mais dentro de um conceito reino. Por que aqui optou-se pela vida eterna? Talvez dentro da coleta de Marcos, já é um texto posterior, né? Marcos está escrevendo bem posterior à comunidade paulina e talvez já influência da cultura paulina sobre o texto marcano. Respondeu-lhe então Jesus: por que me chamas bom, Ágatos, né? Ninguém é Ágatos, senão um só, que é Deus. Sabes os mandamentos? Perguntou Jesus para ele, né? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele foi lá e citou os 10 mandamentos, assim, na boa, né? E nem citou todos, só citou alguns aqui. E ele respondeu, né? Mestre, olha lá a resposta. Tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Isso daqui é o que dá cor para a gente entender a pergunta, né? A pergunta, então, é tipo assim, né? O que mais falta? O que falta agora para me herdar a vida eterna? Porque eu já cumpro tudo. Eu já cumpro tudo. E agora, o que eu tenho que fazer para adquirir a vida eterna? Eu já tenho aqui, eu já cumpro isso desde a mocidade. E Jesus, olhando, o amou e disse: só falta uma coisa. Vai, vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Okay? E aqui então, e faz muito mais sentido, claro, se o camarada perguntou para Jesus o que eu tenho que fazer para adquirir a vida eterna, e Jesus tenha falado para ele: você não se adquire a vida eterna. Para você adquirir a vida eterna, você tem que abrir mão de tudo que você tem. E aí ele confronta justamente essa lógica de achar que você pode adquirir algo, né, com seus bens ou com seu patrimônio. Né? Vai, vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue. Aí Jesus desmontou, né, o rapaz. Ele, porém, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: isso aqui é a pegada de Marcos. Ele está sempre dizendo para os discípulos, porque a lição é para os discípulos. Que lição isso aqui traz para os discípulos, né? Aí a lição, ó, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E ele não está falando do futuro. Isso aqui é legal. Ele está falando do. Embora o texto aqui está no futuro, entrarão, né? É até legal a gente dar uma olhada no grego, se ele está qual o tempo do verbo. Porque essa entrada não é um ato futuro, é um ato presente. É o que aconteceu com o jovem rico. Ele não quer o reino. Ele não quer entrar no reino. Ele quer adquirir o reino. Ok? Há uma diferença gigantesca. Se quiser pregar, ó, mensajão.
Entrar no reino ou adquirir o reino. Então ele não quer entrar no reino, porque entrar no reino envolve abrir mão de quem você é, envolve se entregar, envolve servir, envolve seguir a Jesus. Adquirir o reino é ter a propriedade, é ter o direito, é se colocar sobre os outros. Não tem nada a ver com seguir Jesus. Não é algo a ser adquirido, não é um direito a ser conquistado, é um caminho a ser seguido. É diferente. Olha o que ele coloca aqui, ó, no final. Fica bem claro isso, né? Aqui, ó. Só tem uma coisa que te falta. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Aqui, ó. Aqui Jesus já falou para ele, inclusive, o que é o reino de Deus. O reino de Deus é seguir a Cristo. Ele já coloca aqui, ó. Mestre, o que me falta, né? O que eu preciso fazer para ter a vida eterna? Seguir a Jesus. Só que ele não queria seguir Jesus. Ele queria adquirir a vida eterna. Ele queria ter o direito à vida eterna. Então isso é que é o grande problema da coisa. E isso é muito atual, né? Esses textos eles têm uma atualidade gigantesca. Eu costumo dizer que todo mundo ama Jesus como Salvador. Ele é o meu Salvador, ele é o meu Salvador. Mas poucas vezes a gente pensa em Jesus como Senhor, aquele que eu tenho que seguir. Ele é o meu mestre, aquele que eu tenho que seguir. Nós pensamos em Jesus como meu Salvador, aquele que vem para me salvar, e nem tanto como aquele que eu tenho que seguir. Então, no texto, ele está questionando isso. O camarada que queria o Jesus como seu Salvador e mostrando que ele só ia entender essa vida eterna a partir do momento que ele seguisse Jesus. E para seguir Jesus, ele tinha que assumir uma nova vida, que era justamente abrir mão de tudo aquela lógica que ele tinha, né? De adquirir e achar que estava em adquirir as coisas. Não é necessariamente a riqueza que é o problema, mas sim essa disposição em relação à riqueza. Por isso ele vai falar aos discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riqueza. Claro, o que tem riqueza ele quer adquirir o reino. Ele quer ter o direito do reino. E não necessariamente abrir mão do que tem para seguir ao reino e para servir o reino. Os discípulos estranharam essas palavras. A escritura fala, mas como assim eles estranharam? Parecia para ser uma coisa tão lógica, né? Eles estranharam essas palavras. Então Jesus insistiu em dizer-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Aí, ó. Então, no fundo, o rapaz lá do primeiro verso, ele não queria confiar em Deus. Ele queria ter o título. Porque, na verdade, ele confiava nele mesmo, na capacidade dele. Olha, mestre, ele já começa lá. Olha ele confiando na capacidade dele, ó. Lá no comecinho, o que ele pergunta? Ó, vem comigo. Que farei para herdar a vida eterna? A resposta imediata é nada. Nada. Nós somos pecadores. Nada do que faça te dá o direito de herdar, de adquirir ou de conquistar a vida eterna. Essa é a resposta na lata. Entendeu? A primeira coisa, ele achava que tinha essa capacidade de conquistar a vida eterna. Você viu? Aí você olha no texto aqui, ele continua. Depois, ele fala, assim, a primeira coisa, ele achava que tinha a capacidade de conquistar. Depois, ele coloca aqui, mestre, tudo tem observado. Então, ele já não tinha mais necessidade de aprender nada. Não queria nem aprender. Mas se eu quiser te ensinar uma coisa nova, mestre, eu já aprendi tudo. Eu já sei tudo. Só me falta o reino. Só me falta ter o título. Você não vai me dar o título, não? Eu já observei tudo desde a mocidade. Jesus fitando amou, né? Na verdade, o texto teve compaixão, né? Teve misericórdia. Falar, meu Deus. Jesus, meu Senhor, olha cada figura que o Senhor manda para mim, pai, olha isso aí. Como pode? Aí Jesus olha para meu filho, então faz o seguinte, ó, só falta uma coisa para você, então, já que você tá assim, né? Olha aqui, ó, olha a pegada de Jesus, ó. Pensa o camarada rico, cheio de capacidade, se acha. Jesus fala para ele o quê? Uma coisa te falta. Pô, Jesus, você não vai falar que falta, né? Você quer deixar o camarada rico doido e falar que falta. Rapaz, você já tem tudo mesmo, né? Aí Jesus olhou para ele, mas você já tem tudo mesmo, né? Tenho sim, senhor. Te falta uma coisa. Ele falta? Como assim falta? Fala, mestre, fala aí agora que eu vou cumprir agora o que me falta. Vai e vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. E, olha lá, terás um tesouro no céu
Então vem e segue-me, né? Então, justamente é essa a ideia. Então, não é um discurso. Jesus está devolvendo a mesma moeda, né? O camarada está mal intencionado. Desde o começo, ele é aquele que se acha melhor, que já fez tudo e quer saber o que faz para conquistar. E Jesus meio que dá uma rasteira nele ali, como a gente usa na linguagem popular, quebrou as pernas dele, né? Olha, você abre mão do que você tem e segue-me, porque o evangelho não é algo que eu conquisto. O evangelho não é algo que eu vou lá e me imponho sobre. O evangelho é algo pelo qual eu sou conquistado. O evangelho é algo pelo qual eu sou dominado. Isso ele usa em outros textos, né? O evangelho é igual o homem que encontrou um campo e tinha uma joia e vendeu tudo que tinha e comprou o campo, né? Então isso é o evangelho, é ser conquistado por ele e não conquistá-lo. Né? Então esse é o desafio. Né? Então, obviamente, o camarada que era o conquistador estava tão contrariado, porque tinha de tudo, foi embora. Os discípulos ainda não entenderam, né? Jesus falou: oh, gente, o povo quer. O camarada não se decidiu o que ele quer. Ele não decidiu o que ele quer. Ele quer conquistar e tal. Não é a riqueza em si que é o problema, mas onde está o coração, né? Os discípulos estranharam a palavra e Jesus então vai colocar para filhos. Jesus não é sempre que usa o termo filhos, né? Isso aqui é quase troca com João, né? Evangelho de João, que ele traz muito a utilização filhos. Em Marcos, isso aqui acho que é uma das primeiras vezes, se não é a única vez que ele usa isso para os discípulos. Quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Onde é que está ali a confiança dele? Então, na verdade, ele não está querendo seguir a Deus. Ele quer continuar seguindo ele mesmo, sua confiança nas suas riquezas. E servir, ajudar naquilo que pode e conquistar o reino por meio disso. É mais fácil, agora vai para a metáfora, né? Passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Então existem várias metáforas para entender isso daqui do camelo e da agulha. Existe uma metáfora que eu conheço, que eu acho que é a melhorzinha para isso aqui, que ela tem a ver com a não literal, né? Um camelo passar no buraco da agulha. Não era um local que se chamava buraco da agulha e passava o camelo lá, que eles falam isso. Esse daí também não tem muito fundamento. Os fazedores de tendas tem uma metáfora assim, e quando você dá o nó, né, na corda, aquilo vira um camelo, e aquilo não passa na agulha. Tá? Então essa seria uma das metáforas possíveis. Passar o camelo no buraco da agulha era uma referência dos fazedores de tendas, e aí seria uma referência comum aí para os dias de Jesus, não só dos fazedores de tenda, mas também dos pescadores, né? Essa questão de dar o nó e passar a agulha na rede, como que isso aí seria difícil aí. Então é essa que é a ideia. Você falar um camelo passar no buraco da agulha, isso aí realmente não tem o mínimo sentido. Né? Eles ficaram então sobremodo maravilhados, dizendo entre si: então, quem pode ser salvo? Aqui, na verdade, eles deveriam ter perguntado entre si quem pode se salvar. Vamos ver se o que eles, se no grego está se salvar ou ser salvo. Se ele deu a voz reflexiva aqui no grego. Vamos lá, vamos dar uma pegada aqui. Ainda pode ter uma diferencinha assim. Deixa eu ver, ainda tem uns minutinhos? Tem. Estamos passados da hora, mas ainda dá para ver isso. E quem pode? Sotenai. Sotenai vai ser o ser salvo mesmo. Não se salvar, né? Ele não trouxe aqui o reflexivo. Tá. Pode ser o ser salvo, sim. Quem pode ser salvo? Aí a resposta de Jesus, porém fitando neles o olhar, olha o que Jesus responde, para fechar o que eu falei até agora, né? Para os homens é impossível. Ok? Entendeu? Então, quando ele fala lá no começo, mestre, o que preciso fazer para conquistar a vida eterna, para adquirir a vida eterna? Aquilo lá tem a ver com esse verso 26. Os discípulos entenderam que ele estava perguntando para Jesus o que preciso fazer para ser salvo. E olha Jesus respondendo: para os homens é impossível. Então, é bem essa a ideia. Tá? Óbvio, gente, que se a salvação for uma coisa humana, não precisa de Deus. Isso é mais do que óbvio. A salvação tem que estar vinculada à graça e à ação divina. Se for uma coisa somente humana, não precisa nem de Deus. Se o homem pode salvar a si mesmo,
né? E o que é já errado desde o começo, né? Como aquele que é fraco e pequeno e insuficiente pode alcançar um status de total e de suficiente, de completo, não tem condição. Precisa de alguém para salvá-lo. Para os homens é impossível. Contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Aqui ele rompeu com aquele discurso do rico, né, do cara que quer adquirir o reino para si mesmo. Então Pedro, pegamos aqui, né? Então Pedro começou a dizer-lhe: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Acho que Jesus olha essa cena e fala: Pai, me leva, pai, por favor. Eu não aguento mais esses discípulos. O Pedro logo se assustou, né? Ué, senhor, se é que é assim, então nós deixamos tudo e te seguimos, como é que vai ser o nosso caso? Então dançamos, então perdemos tudo. Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Agora entenda, olha como Pedro coloca isso como se fosse uma obra, como se fosse algo que ele fez para conquistar a vida eterna. Lembra o cara falando: Senhor, o que eu preciso fazer para conquistar a vida eterna? Como adquirir? E Pedro está interpretando como se fosse uma coisa que ele tem que fazer. Mas nós deixamos tudo e te seguimos. Tornou Jesus: Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim, ou por amor do Evangelho, que não receba já, no presente, aquilo que eu falei, que o reino de Deus é agora ali, o cêntuplo em casas, irmãos, filhos, campos, perseguições, no mundo e no porvir a vida eterna. Então vamos lá, é muita coisa, né? Em verdade vos digo, então Pedro ali, mas senhor, nós perdemos tudo ali, o que acontece conosco? Aí Jesus vai falar assim: não, Pedro, fica tranquilo, ó. Qualquer coisa que vocês fizerem, agora ele coloca aqui a chave, ó. Por amor de mim ou por amor do evangelho. Aquele camarada lá em cima, ele não estava querendo servir a Cristo ou seguir a Cristo. Ele estava com amor a ele mesmo. O que mais eu posso fazer para alcançar? Eu já cumpro tudo. Estava claro no discurso dele que ele é o centro do discurso. E aqui o texto está mostrando que não, que o centro de discurso tinha que ser o outro, né? Tinha que ser Cristo, tá? Quem não recebe, quem que não receba já no presente, isso aqui é muito claro dentro do texto, né? Que faz muito sentido para o rapaz lá em cima. Jesus falando que o reino é seguir a ele, né? O cêntuplo em casas, irmãos, irmãs, filhos, campos com perseguições. A detalhe, né? Com perseguições neste e no mundo por vir a vida eterna. Então você vai receber sim, Pedro, tranquilo. Porque, claro, só o próprio evangelho, já a inclusão na família de Deus já é algo desse crescimento. Mas, por outro lado, perseguições e no porvir a vida eterna. Porém, agora a chave lá do texto, né? Porém, Pedro, presta atenção, meu filho. É bem isso, né? Muitos primeiros serão últimos e últimos serão primeiros. Ok? Muitos primeiros serão últimos e os últimos serão aí, no caso, os primeiros. Ou seja, então, voltando aqui, ele meio que completa o tema das crianças que ele falou lá em cima, né? Meio que tem uma pegada com o termo das crianças, na ideia de que aquele que é o primeiro, e os discípulos sempre estavam discutindo quem é o primeiro, quem é o primeiro, quem é o primeiro, quem é o melhor, dentro do discurso aqui do jovem rico, aquele o que eu preciso fazer para ser o melhor, para ser esse que está na frente. E ele meio que desbanca isso, né? E mostra que tem muito mais a ver com o serviço e com o cuidado, não está necessariamente ligado com essa capacidade e esse poder. E esses últimos, que serão os primeiros, são geralmente aqueles que a gente acha que não tem valor, que são desqualificados, que são as crianças. Né? No contexto fica bem claro que há uma conexão entre a criança e o jovem rico, porque você tem uma que não tem importância nenhuma e uma que acha que tem muito valor e muita importância. E aí ele vai mostrar então que aquela criança já tem o reino e o jovem rico não consegue nem mesmo entender o reino, né? Então os dois textos ali casam também perfeitamente, um trabalho primoroso de Marcos aí. Beleza, gente? Fico por aqui então com as provocações aí para vocês pensar. Nos encontramos na próxima aula. Até mais.